Olá, pessoal! Mais uma aula sobre poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, na nossa aula, falaremos sobre inventário de emissões veiculares, um tema muito interessante e importante na área do controle da poluição atmosférica. Vamos lá? Seguindo com os nossos estudos. Estamos na segunda unidade da nossa disciplina e estamos estudando as fontes de poluentes atmosféricos. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender os métodos de estimativas de emissões veiculares, utilizar os métodos top-down e bottom-up para as estimativas das emissões. Vamos nessa! Muito bem, eu serei muito enfático, como eu já falei nas outras aulas, e eu vou repetir muitas vezes esse slide sobre o processo de poluição atmosférica. Lembrando sempre que ele segue essas três etapas: emissão, dispersão e recepção. A gente precisa entender isso muito bem, todas essas etapas, para que a gente consiga controlar os impactos na qualidade do ar, saber se uma região foi impactada ou não, e também propor medidas de controle. Não tem como a gente propor medidas de controle se a gente não conhecer essas três etapas. E estamos na primeira delas, certo? Que é o estudo das emissões atmosféricas. A gente precisa saber o quanto cada fonte emite, quais são os lugares que ela emite, quais são os horários que elas emitem, por exemplo. A gente precisa conhecer isso muito bem. E as fontes, existem várias fontes emissoras de poluentes atmosféricos e elas podem coexistir. Em alguns lugares existem veículos, indústrias queimadas e essas fontes podem emitir os mesmos poluentes, certo? Então a gente precisa quantificar para saber qual é o emissor mais importante. E em centros urbanos, os veículos são conhecidos por serem fontes muito importantes. Em alguns lugares, são as fontes mais importantes. Na região metropolitana de São Paulo, certo? Os veículos são conhecidos por causarem impactos na qualidade do ar e talvez serem as fontes mais importantes naquele lugar. Por exemplo, as emissões de monóxido de carbono na região metropolitana de São Paulo, elas podem ser de em torno quase que 80% das emissões, certo? Então a queima de gasolina, por exemplo, é quase 80%. Sendo que, se a gente inclui ainda o etanol, chega a quase 90% a 100%, certo? Então, as emissões dos veículos são muito importantes, a gente precisa determinar o quanto que elas emitem para a gente conseguir propor medidas de controle. Beleza! E por isso que existem os inventários de emissões. Os inventários de emissões são muito importantes, como a gente vem falando nas últimas aulas, nas últimas duas aulas, e eles são geralmente constituídos por medições ou estimativas. Só que para as emissões veiculares é muito difícil instalar medidores em todos os carros, por exemplo. É quase que impraticável. Então a gente precisa utilizar uma ferramenta que é muito robusta, que são as estimativas, os modelos, né? A maioria dos inventários são constituídos assim, na verdade, totalidade dos inventários, por estimativas. A gente precisa estimar essas emissões veiculares, então existem alguns métodos específicos. E esses métodos eles estão ficando cada vez mais refinados, cada vez mais precisos, certo? E seguem a mesma ideologia das emissões industriais. As estimativas seguem um panorama parecido, que a gente sempre usa um fator de emissão para estimar essas emissões, seja industrial, seja veicular, certo? Então, o que muda são alguns detalhes. Onde o detalhe importante é que a atividade, no caso o Azinho, agora é uma atividade veicular. E existem dois métodos que são muito famosos na estimativa de emissões veiculares, que são os métodos top-down e bottom-up. Esses dois métodos são utilizados extensivamente por toda a comunidade científica e também na prestação de serviços relacionados à avaliação de impacto na qualidade do ar, por exemplo.
O método top-down, ele utiliza como naquela equação, como atividade veicular, o consumo de combustível, por exemplo, de uma cidade. Já o método bottom-up utiliza a distância percorrida pelo veículo. Cada um tem sua vantagem e desvantagem, né? Então, por exemplo, começando pelo método top-down, ele tem como vantagem que ele é útil para verificar tendências e impactos em uma escala regional. Mas a deficiência desse método é que ele falha em identificar a variabilidade da emissão resultante da flutuação veicular e disposição da malha viária. Por exemplo, eu consigo estimar as emissões de uma cidade como um todo, mas eu não sei quais são os locais que emitem mais, qual rua que emite mais, quais são os horários. Eu estimo como um todo, uma cidade inteira, a emissão dela, certo? Já o método bottom-up ele é bem mais refinado. Se baseia em informações locais, medições fatores de emissões bem específicos, contagens veiculares, a distância percorrida pelos veículos, e eles são mais precisos mesmo. Só que esse também é o ponto fraco desse método, porque a gente precisa de uma montanha de dados. E esses dados não são tão simples assim de conseguir. Aqui tem um exemplo de método top-down e bottom-up em dois trabalhos que a gente já fez no nosso laboratório. Um deles, a gente estimou as emissões veiculares no estado inteiro de Santa Catarina e o outro, a gente fez as estimativas rua por rua na região metropolitana de Florianópolis. Então a gente sabe quais são as emissões rua por rua na cidade de Floripa. Muito bem, começando então falando especificamente de cada método, como eles funcionam e fazendo um exemplo na sequência. As emissões pelo método top-down são estimadas geralmente por essa equação aqui, onde o EF é o fator de emissão, vezes a autonomia do veículo, vezes o consumo. Então esse é um método que a gente já vem utilizando muito no nosso laboratório. Deixo aqui até um estudo que a gente fez para um congresso muito importante da nossa área. Vocês podem procurar na internet, onde a gente usou esse método top-down, certo? Então, daí fica aquela questão, né? Como conseguiremos esses dados para estimar utilizando essa equação? Onde a gente consegue esse fator de emissão? Como a gente obtém a autonomia do veículo? Como que a gente consegue os dados para consumo de combustível, certo? Geralmente, a gente utiliza como fonte de dados para fatores de emissões os relatórios da CETESB. Esses relatórios são bem robustos, eles têm uma experiência de longa data no estudo das emissões veiculares, fazem inspeções veiculares com frequência, é o estado referência no estudo das emissões veiculares. Entrando nesse site cetesb.sp.gov.br/veicular, vocês conseguem obter muitas informações sobre emissões veiculares. É uma excelente referência para estudos de emissões veiculares no Brasil. Então vocês têm relatórios, pareceres técnicos, diversas informações aqui. Nessa abinha Relatórios, clicando nela, vocês podem obter os relatórios que são feitos anualmente pela CETESB, certo? E aqui tem um dado muito importante, que são os fatores de emissões. Uma tabela com os fatores de emissões. Clicando, aparece essa tabelinha, onde a gente consegue ver, por exemplo, emissões para diversas categorias de veículos, leves, comerciais leves, pesados, motos, emissões evaporativas. Navegando aqui nessa abinha das emissões dos veículos leves, fatores de emissões, a gente tem fatores de emissões por grama por quilômetro, por exemplo, de monóxido de carbono. Quantos gramas de monóxido de carbono são emitidos por cada quilômetro rodado, por exemplo, de um veículo leve com um determinado ano de fabricação, aqui, ano modelo, certo? Então, aqui, por exemplo, é um veículo movido a gasolina, que temos o monóxido de carbono e outros poluentes, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e por aí vai.
Aqui também temos a autonomia nessa coluna aqui. Beleza. Se a gente, por exemplo, quiser saber o fator de emissão de um veículo a gasolina do ano 2002 para um fator de emissão de monóxido de carbono, aqui a gente obtém 0,43 gramas de monóxido de carbono por quilômetro rodado. Então, com os relatórios da CETESB, a gente obtém os fatores de emissões e também a autonomia dos veículos, certo? Então, agora a gente precisa saber como conseguiremos os dados de consumo de um determinado combustível, certo? O consumo de um determinado combustível a gente obtém através de uma plataforma da Agência Nacional de Petróleo. Então lá tem uma vasta quantidade de informações sobre vendas de combustíveis, por exemplo. Entrando nesse site anp.gov.br/dados estatísticos, a gente consegue obter essas informações. Aqui, por exemplo, temos um ícone de vendas de derivados de petróleo e etanol. Se a gente clica nele, vai aparecer lá embaixo uma listinha, por exemplo, de diversos tipos de combustíveis ou então derivados de petróleo vendidos no Brasil inteiro. Clicando aqui em gasolina, que é o nosso interesse, né, das emissões veiculares, então a gente clica, por exemplo, no ano de 2018 e a gente consegue uma planilha com os dados de emissões, na verdade, dados de consumo de gasolina C em cada município do Brasil. Por exemplo, em Acrelândia, em 2018, foram consumidos 1.884.870 litros de gasolina C nesse município. Então, se a gente tem todos os dados, tem todas as fontes de dados, a gente já consegue estimar as emissões pelo método top-down. Faremos então um exemplo prático para a gente ter uma ideia, ele é hipotético, certo? Sobre as emissões veiculares, de como funciona a estimativa das emissões veiculares. Então, lerei o enunciado. Estime as emissões de monóxido de carbono, CO, por veículos leves movidos a gasolina na cidade de Acrelândia. Considere que 80% da gasolina vendida da cidade é consumida por veículos leves e que o fator de emissão médio desses veículos é equivalente aos veículos leves fabricados em 2002. Então a gente vai lá na planilha da CETESB e busca o fator de emissão para veículos leves do ano de 2002 para o monóxido de carbono. Aquele valor, como eu falei, que eu li para vocês lá da planilha, é 0,43 gramas de CO por quilômetro rodado, certo? A autonomia desse carro de 2002, veículo leve, é 10,9 quilômetros por litro, certo? Todos esses dois dados, fator de emissão e autonomia, a gente obtém na planilha da CETESB. Já o consumo, a gente vai e busca nos dados da ANP, certo? Sendo que 80% desse consumo, dessa venda de combustível, foi consumida por veículos leves de acordo com o nosso enunciado. Fazendo a multiplicação simples desses valores, certo? A gente tem uma estimativa de emissão de monóxido de carbono de 7.067.509 gramas de monóxido de carbono por ano. Lembrando que a gente está cortando unidades, né? Litro com litro, quilômetro por quilômetro, restando então gramas por ano. Lembrando que essas estimativas podem ser convertidas, quilogramas por hora, toneladas por ano e por aí vai, certo? Então, aqui a gente estimou as emissões pelo método top-down adaptado no nosso laboratório. Beleza, daí agora a gente parte para o nosso novo método, que é, na verdade, o método bottom-up. Então, a gente também já fez estudos no nosso laboratório, a gente usa esse método com frequência para estimar as emissões veiculares e a gente usa essa equaçãozinha, né, que é o fator de emissão vezes a distância percorrida vezes o número de veículos que passam em uma determinada rua. De novo, a gente precisa de dados para conseguir estimar. Beleza. O primeiro dos dados, então, que a gente precisa, além do fator de emissão que vem lá da CETESB, né, é o mesmo lugar,
certo? Então a gente precisa de distância percorrida. Então a gente precisa saber a distância daquele trecho de rua que a gente deseja estimar as emissões. Uma das maneiras de conseguir esses dados de distância é utilizando o Google Earth. Google Earth, vocês clicando, digitando no próprio Google, né, vocês conseguirão achar com facilidade. Clicando nesse ícone de abrir o Earth, vai aparecer essa paginazinha. Eu já dei um zoom aqui em Florianópolis, onde a gente pode, por exemplo, determinar qual que é a distância da Avenida Beira-Mar Norte, uma avenida muito conhecida aqui na nossa cidade, certo? Dei o zoom, eu clico aqui nessa régua e vou clicando e adicionando pontos. E aqui vou somando a distância. Tá. Certo? Então, esse é um dos métodos de obter a distância percorrida pelos veículos. Bom, agora falta determinar o número de veículos que passam naquele determinado lugar, né? Então, ou a gente pode fazer através de contagens, né? Que daí existem equipamentos, certo? Como os radares, né? Que são instalados em semáforos, ou então medições que são feitas pontualmente, como desse moço que está medindo a passagem dos veículos. Essa contagem também pode ser feita manualmente, com aqueles contadores manuais e marcando no cronômetro. Outra maneira de se estimar isso é através de modelagem de fluxo veicular. Só que isso é um dado mais difícil de conseguir e fazer para todos os pontos, por exemplo, de uma determinada cidade. Então, é um dado mais complicado e muitas cidades não possuem. Mas é possível também. Então, a gente sabe como obter esses dados de entrada para essas equações, no caso agora do bottom-up. Então, a gente sabe que o fator de emissão vem da CETESB, a distância percorrida eu posso obter no Google Earth, ou através de um arquivo de shapefile, tem várias maneiras de obter isso, né? E também o número de veículos a gente pode obter através de contagem. Então, a gente consegue já fazer um exercício. Lerei de novo o enunciado para esse caso. Estime as emissões de monóxido de carbono por veículos leves movidos a gasolina que percorrem no horário de pico na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Calcule as emissões em um trecho de 3 km. De acordo com contagens, no horário de pico passam 200 veículos por hora no local. Certo? Então, a gente sabe então, que o fator de emissão de monóxido de carbono, de acordo com a planilha da CETESB, é 0,43 gramas de CO por quilômetro rodado, certo? Para veículos do ano de 2000. Se estão passando veículos do ano de 2000, nessa rua a gente considerou, então, o mesmo fator de emissão do exercício anterior. Mas pode ser que os carros passem ali de carros mais antigos, assim como carros mais novos. Distância percorrida de 3 km e número de veículos de 200 veículos por hora. Então, multiplicando, a gente tem, no caso, 258 gramas de monóxido de carbono por hora. Essa é a nossa estimativa. A gente corta as unidades, né, quilômetro com quilômetro, e ali a gente tem veículos por hora, certo? Só que o fator de emissão é um fator de emissão por veículo. Então, a gente consegue cortar também. Então, por isso que a nossa estimativa ficou com unidade de gramas por hora. Então, esse é o resultado para a estimativa do método bottom-up. Vocês conseguem acessar diversos inventários que utilizam essas duas técnicas, sendo uma no nosso laboratório, no nosso site, né? Tem lá os nossos estudos, e também no site do IEMA, que é o órgão de proteção ambiental do Estado do Espírito Santo. Lá tem um inventário de emissões atmosféricas da região metropolitana da Grande Vitória. Então, vocês conseguem também obter informações da aplicação do método bottom-up. Muito bem, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês todos. Se quiserem, podem enviar e-mail tirando dúvidas. Tem as nossas plataformas que vocês podem acessar. E por hoje é isso. Um abraço!